Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no Consciência Paranormal, através do Instituto Ivan Martins, sempre trazendo pessoas incríveis. E lembrando que aqui somos todos aprendizes, então temos mais perguntas do que respostas. Então, contando aí com a colaboração de vocês, mande, né, as suas observações, mandem as suas apreciações, um likezinho. Você já está inscrito no meu canal? Está não? Instituto Ivan Martins. Você vai fazer parte dessa família. É só entrar, se inscrever e deixar lá acionado o sininho, né? Porque toda vez que eu estiver no ar, você fica sabendo e vem participar conosco, ok? Instituto Ivan Martins, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Vamos, né, aumentar essa família, ok? Toda vez que você dá um like, toda vez que você faz um comentário, o algoritmo entende que tem importância e manda isso para um monte de gente. Então, gente, já que vocês estão vendo, colabora, se inscrevam, venha fazer parte, certo? E mais uma coisa, não temos patrocinadores, então tem aí um piquezinho aí, colabore com o que vocês puderem, tudo será muito bem-vindo e eu agradeço muito a colaboração de vocês, para que a gente possa continuar aqui, né, trazendo pessoas incríveis. E falando em pessoas incríveis, gente, hoje eu tenho alguém, né, para falar de ufologia. Olha só, Edson Boaventura Júnior. Ele é pesquisador há 42 anos sobre o assunto. É apresentador do programa no YouTube Enigmas e Mistérios, né, que todos vocês com certeza devem conhecer. Fundador e atual presidente do GUG, Grupo Ufológico de Guarujá. E também é coeditor da revista OVNI Pesquisa, certo? Colunista do jornal da Orla, em Santos, São Paulo. Possui diversos trabalhos publicados em revistas, jornais e periódicos de vários países. Escreveu em 2015 o livro Alienígenas do Passado do Brasil. Gente, é realmente incrível. E tem aqui outros livros aqui que nós vamos... Você trouxe algum livro para a gente colocar? Trouxe o Alienígenas no Passado do Brasil e eu tenho um outro livro que é OVNI Arquivos Militares. Olha. Que ele é baseado em documentação oficial da aeronáutica brasileira, né? Perfeito. Porque na década de 60 houve um trabalho que foi patrocinado, vamos dizer assim, pelo Quarto Comando Aéreo, que ficava aqui em São Paulo, no Cambuci. Sim. E a pedido do brigadeiro José Vaz da Silva, né? E o que ele fez? Pegou uma equipe e botou na rua para poder analisar com metodologia científica o fenômeno OVNI. Isso durou de 68, extraoficialmente ou oficialmente de 69, até 1974. Né? Então, o livro trata de um desses casos envolvendo o pouso em Ibiúna, no interior de São Paulo, com documentos, fotos oficiais da aeronáutica. Né? Fora isso, eu estou escrevendo já o meu livro de Varginha também. Espero aí que em breve eu lance o livro de Varginha, que eu fui um dos investigadores também naquela época, né, em 96. Continuo investigando até hoje. Lá no nosso canal Enigmas e Mistérios, volta e meia a gente volta com algum depoimento novo, acrescentando mais uma peça do quebra-cabeça de Varginha. As pessoas vão criando coragem, né? Exatamente. Passaram-se 27 anos do caso, e agora a gente vê que alguns civis e militares estão criando coragem de abrir um pouquinho mais o leque, falar sobre os vídeos, né, que foram feitos da criatura, né? E eu vislumbro que dentro de pouco tempo um desses vídeos feitos pelos militares, né, ou talvez até algum vídeo feito por civil, no caso enfermeiros, médicos do Hospital Regional, Hospital Humanitas lá em Varginha, talvez eles vazem um desses vídeos com imagem da criatura, né, aquela criatura de 1,65 m aproximadamente, magrinha, marrom escuro, com uma viscosidade no corpo, aqueles olhos protuberantes, né, esbugalhados, vermelhos, e aqueles calombinhos na testa, né, que não necessariamente são chifres, mas seriam uma espécie de calombo
que Sim. provavelmente faz parte da estrutura craniana daquela criatura estranha. Uma especificidade, né, da espécie, da raça, né? Nós temos essa nossa referência do que é bonito, do que é feio, né? Nós comemos um polvo, eu sempre falo sobre isso, a gente come um polvo, né, acebolado, tão bom, não é? Então, A gente come siri, que é coisa mais alienígena que um siri. camarão, né? Camarão totalmente alienígena, né? No aspecto, né? E a gente come numa boa. Então esse tipo de referência não seria, não deveria ser uma estranheza, né? Uhum. Enfim. Bom, você tem toda uma vivência, são mais de 40 anos nesse caminho. Exato. Eu começaria essa nossa conversa de hoje perguntando o seguinte: eles estão entre nós? Então, essa é uma pergunta complexa, mas ao mesmo tempo que dá para a gente explanar alguns pensamentos a respeito disso. Então, antes da gente entrar na resposta propriamente dita, eu queria te presentear aqui com 2 exemplares da nossa revista OVNI Pesquisa. Tá? Então você vai conhecer um pouco do nosso trabalho, né? Que é um trabalho mais voltado para uma ufologia científica, né? Mas agora respondendo, né, a sua pergunta, eles estão entre nós? Muito obrigado pelas revistas. Convivendo aqui, a gente vê que tem assim muita teoria, né, da conspiração, algumas pessoas que falam que já tem híbridos aí no meio da gente, que teria alguma coisa. Existe uma linha que acredita piamente que possa, né, ter algum tipo de ser aí perambulando no meio da gente. Eu, particularmente, não encontrei até este momento provas cabais dessa existência no meio de nós. Agora, eu não descarto a possibilidade disso estar acontecendo. E aí eu explico o porquê disso. Se, por exemplo, algum cientista, alguma pessoa da área militar ou de inteligência que visa esse assunto ufológico, esses seres tripulantes dos OVNIs, souber que uma pessoa, de repente, possa ser um alienígena, um extraterrestre infiltrado, com certeza vão pegar esse cara, levar para um laboratório, né? E vão dissecar, vão cortar o cara de cima a baixo. Então, mesmo que o extraterrestre, né, entre aspas, né, o tripulante do OVNI esteja perambulando por aqui, fazendo alguma coisa, jamais assim, ele vai sempre se manter no anonimato para não correr esse risco. Então, por isso que eu não descarto, mas acho pouco provável a presença deles aqui, assim, abertamente, principalmente porque na casuística ufológica, quando nós analisamos os casos, a gente percebe que esses seres procuram se manter um pouco afastados dos seres humanos, talvez pela agressividade que nós tratamos esses seres. Existem casos no passado que descarregou uma espingarda, matou lá o ET, né, o tripulante do OVNI. E aí o que a gente observa nos casos? Que tem mudado de uma presença física desses seres para uma presença mais energética, né? Então, por isso que as pessoas falam, está relacionado à espiritualidade, parece um fantasma, né? Porque às vezes esses seres aparecem como se fosse uma espécie de holograma. Não estou falando que é um holograma, mas provavelmente é alguma tecnologia que esses tripulantes já desenvolveram e eles projetam a imagem tridimensional deles, porque algumas testemunhas tentaram tocar e não pegaram nada. Só que nitidamente na frente dela havia ali uma conversa, né, com esse ser, em alguns momentos telepaticamente, em alguns outros momentos numa linguagem verbal e por exemplo, se for aqui no Brasil, um português bem correto, se for na França, um francês bem correto, né? Então tinha aquela interação, mas o ser que estava ali aparentemente, fisicamente, não era físico, era uma imagem tridimensional projetada, como se fosse uma espécie de holograma. Isso, por si só, já demonstra, em termos de conjectura, que essas criaturas não querem correr o risco de sofrer algum tipo de agressividade. Porque imagina, tem tantos casos na zona rural e geralmente o pessoal lá anda armado. Aí topa com uma criatura que de repente é feinha,
que nem o ET de Varginha, vai pensar que está vendo um demônio ali, né? E aí o cara vai descarregar a espingarda, se sentir de repente ameaçado por aquela criatura. Mesmo que ela não... Questão de sobrevivência, questão de sobrevivência. Então, essa questão, estão no meio de nós ou não, eu acredito assim, pouco provável, mas não descarto. E aí eu vou um pouquinho mais além. Vamos dizer assim, nos meios urbanos, talvez não. Mas nas zonas mais afastadas, eu entendo que talvez esses objetos já formaram ali uma espécie de base de operações estratégicas, e aí eu vou explicar melhor isso. Por exemplo, vou pegar um exemplo. A cidade de Iporanga, no interior de São Paulo, nós temos, ali no Vale do Ribeira, nós temos, por exemplo, o PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Desde 1941 que esse fenômeno ufológico se manifesta naquela região. E, curiosamente, nós temos ali naquela região mais de 300 cavernas catalogadas pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, e já foi observado tanto pelos moradores ali da cidade, como também turistas que eventualmente vão lá, e espeleólogos, né? Pessoas que estão ali às vezes passando férias também, curtindo um ambiente de caverna, fazendo espeleologia, eles já viram objetos entrando e saindo de dentro dessas cavernas. Não só objetos voadores não identificados, mas também tripulantes, né, saindo das cavernas. Então, a gente admite que se eles estão no meio de nós, poderiam estar nessas bases de operações estratégicas deles, considerando a incidência desses fenômenos. Um outro local que poderiam também abrigar esses seres, devido à incidência ufológica bem grande, seriam as grandes porções de água, já que o planeta é 3/4 água, né? Oceanos. Quer conhecer o universo, mas não conhece a profundeza Exatamente. do seu planeta. Tem regiões abissais que a gente não foi Muitas. ainda. E quando a gente fala de ufologia, existe os usos ou OSNIs, que seriam objetos submarinos não identificados. Então, existem muitos relatos oficiais e extraoficiais, né, das pessoas aí em comum, falando de objetos entrando e saindo de dentro dos mares e de grandes porções de água, né? Quando não tem oceano, por exemplo, às vezes rios, açudes, lagos, né? A gente vai para a região amazônica, por exemplo, no norte. Eu tive lá agora recentemente, pesquisando a Operação Prato, lá revendo alguns casos. A gente vai soltar até uma revista especial sobre a Operação Prato, e a gente pôde observar que essa fenomenologia às vezes sai de dentro dos rios, do rio Amazonas. Como luzes também, né? Como luzes, mas tem pessoas que já viram a estrutura, a aeroforma física concreta desses objetos. Geralmente luz é quando as pessoas observam o fenômeno durante a noite. A gente chama de espiritualidade exatamente o que transcende, o que está longe da nossa condição de explicar, né? Aquilo que a gente não explica, a gente coloca como espiritualidade. Então é normal que a gente faça analogias. Se você pega na Bíblia, tem citação, em Apocalipse fala sobre, na verdade, uma chegada, né, de um OVNI, né? Descreve na Bíblia, é só a gente saber ler. Mas a pessoa vai jogar isso no sagrado. Há quem faça analogia das aparições marianas como na verdade, uma manifestação ET. Né? Tanto é que nessa revista a gente trouxe Fátima, né? Ah, olha, Fátima, que é sim. uma das aparições marianas que já foi estudada, né, os documentos do Vaticano, pelo Joaquim Fernandes, a Fina da Armada, que são dois pesquisadores portugueses. A Fina já faleceu, né? Mas eles tiveram acesso ao material e eles escreveram em livros que a Igreja Católica manipulou os dados e transformou uma aparição, uma intervenção alienígena, numa aparição mariana. Agora, por que acontece os milagres em Fátima ou em qualquer outra cidade mariana, se de repente foi um fato ufológico? Porque é uma questão de fé das pessoas. Ah, sim. Né? Então é a crença, e aí vai acontecer, independente da origem
daquele fenômeno. Quando você falou da Bíblia, eu fique registrado que eu tenho um respeito imenso por Maria. Eu tenho um respeito assim imenso, né? Isso não muda em nada a minha fé, como não muda a sua fé também. O que nós estamos falando aqui é de como as coisas podem ser manipuladas, né? E interpretadas. Né? Mas nós não estamos aqui questionando a existência ou não de Maria Santíssima. Não, e se não fosse Maria, não teria nascido Jesus. Então é uma outra estrutura. Assim, Deus escolheu ela porque era uma pessoa especial, claro. Com certeza. É só para que a gente deixe as coisas claras, que quando a gente toca nesse assunto, a gente mexe, em religião, a gente mexe em outros lugares que podem ficar complicados. Justamente. Mas eu queria voltar no aspecto. Sim, por quando favor. Você falou de Apocalipse, né, que lá tem alguma citação que poderia evidenciar OVNI. Existem algumas citações na Bíblia, nos 66 livros, que podem evidenciar, mas não está totalmente claro. Né? Quando eu falo não está totalmente claro, e tem algumas interpretações que são equivocadas, porque você pega um texto fora do contexto e vira o pretexto. Também o Apocalipse está claríssimo, né? Então, depende. Na Bíblia, eu fiz 2 bacharéis de teologia, né? E estudando, né, profundamente, a gente tem que conhecer um pouco hebraico, tem que conhecer o grego, porque algumas palavras, que são traduzidas em alguns tipos de Bíblias, elas estão, não que estejam equivocadas, mas elas, por terem várias interpretações, dependendo da palavra que você coloca ali, vai dar uma conotação diferente. Por exemplo, você pegar o livro de Jonas, que fala que o profeta Jonas foi para dentro da barriga de uma baleia, um grande peixe. Sim. Isso, assim, por mais que choque, a interpretação de peixe ou baleia, isso não existe. Na verdade, se pegar do hebraico puro, é uma máquina tecnológica de Deus. Aquele termo em hebraico, para aquilo em que Jonas foi colocado dentro, é uma máquina tecnológica de Deus. É alguma coisa espiritual, tecnológica, incompreensível, que poderia ser um OVNI? Poderia, mas pode ser alguma outra coisa também divina? Também pode, né? Mas não é um peixe. E não é uma baleia. Exato. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Torá, né? Pegar os livros antigos, Sim. do Antigo Testamento, alguns rabinos, eles falam que Deus criou 1.500 mundos, ou seja, a Terra seria um mundo. Quando você fala de mundos, você está falando que é mundo que tem gente. Claro. Como a gente, ou parecido com a gente. Então, se Deus criou 1.500 mundos, a Terra é um dos mundos, falta 1.499 para mundos. serem conectados. Mas, apesar da Bíblia, aí tem a visão de Ezequiel, tem um monte de coisa estranha ali. Se a gente pegar os livros apócrifos que não estão na Bíblia, por exemplo, o livro de Enoque, a gente vai encontrar né? Ali uma evidência um pouco mais clara dessa presença de seres diferentes. Porque nós temos acesso à tradução direta, né? Talvez a Igreja Católica não tenha incluído o livro de Enoque por conta desse choque, né? Como é que vai explicar um negócio desse? E se a gente for para outras religiões, saindo da religião cristã, né, dos católicos, presbiterianos e todo ali, judaísmo tal, islamismo, a gente indo para outras religiões, por exemplo, o Kandisur tibetano, ele traz de uma forma mais clara a presença de naves e de seres. Ou você pega, por exemplo, o Ramayana, dos Vedas, o Mahabharata, né? Aí Sim. A gente vai encontrar. Especificamente, inclusive. Especificamente, guerras, né? Anjos com demônios, naves tecnológicas, viagens de algumas pessoas importantes daquela época dentro desses objetos. Ali está super claro, né? Agora, no caso do cristianismo, sim, os livros apócrifos, eles falam mais do que a própria Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia é uma coletânea, né? E a Bíblia traz o que tinha interesse naquela época, os originais nós não temos, né? Então, o que foi dito naquela época, o que foi juntado de histórias, de cartas.
e de uma coisa e outra, e o que foi acrescentado, né? O que faz sentido aqui, o que não faz. Nós não temos nenhuma Bíblia, nós temos várias Bíblias, né? Depende de que ponto de vista você as lê, e depende do ponto de vista da intenção de quem usa, né, a palavra como poder também. Então, é muito difícil falar sobre espiritualidade, é muito difícil falar sobre religião, porque tudo que nós temos são pequenas referências de um outro tempo, são pequenas referências de uma outra era, podemos dizer assim. Então fica muito complicado. A gente faz associação, às vezes, por estudo, né? Também estudei teologia e a gente acaba vendo certas coisas que vão bater, em algum momento vai bater esse questionamento, não é? É que nem, por exemplo, anjo. É extraterrestre ou não é? Total. Então, eu fiz o meu TCC, né, de bacharel de teologia, foi sobre angelologia, né, estudar os anjos e tal. Sim. Aí eu coloquei a parte de ufologia também, porque faz parte. Os anjos, literalmente, eles são extraterrestres, porque foram criados por Deus fora da Terra. Tudo que é criado fora da Terra é extraterrestre. Mas tem um porém. O estudo da ufologia... O próprio Deus é um extraterrestre porque está fora da Terra. Então, mas aí depende. Ele está fora e está dentro. Ele está fora, está dentro, está no todo. Então, mas quem criou Deus? Né? Aí não tem como. Não, eu digo assim, o próprio Deus, ele já está extra a nossa consciência. Ele está extra e está intra também. Está intra, sim, das duas formas. Deus eu nem coloco nessa questão porque é incompreensível, é um negócio magnânime. Não é questão de compreensão, é questão de gavetas. Nós humanos colocamos tudo em gavetinhas e tem que fazer parte daquela gaveta. Então é como se você tivesse uma gaveta azul, uma vermelha, uma branca, uma amarela, uma roxa, uma lilás, cada um na sua gaveta. E não é necessariamente assim. Eu tenho conversado com outros espiritualistas como eu, tenho conversado com ufólogos como você, e tenho conversado com ufólogos espiritualistas, porque a minha tentativa, na verdade, é chegar num pré-consenso, né, que de repente não tem isso lá ou cá, eles ou nós. Né? Quando você fala em anjos, aqueles anjos que foram vistos em duas situações, em duas missões, né? Então viram anjos como seres imensos. Você está falando das missões russas? Sim. Então viam aqueles anjos como seres imensos e sentiam emanação de amor desses seres. Né? Por que nós temos que transformar tudo naquilo que nós conhecemos, transformar tudo naquilo que a gente consegue colocar nome, colocar cor, colocar forma? Eu fico assim, às vezes, meio sem rumo quando falo sobre ufologia, porque sempre tentam humanizar os ETs, vamos colocar assim, né, os extraterrestres, vamos colocar assim, tentam humanizá-los, ou tem que ter uma forma humanoide, ou tem que ter um tamanho não sei o quê, ou tem que ser isso, ou tem que ser aquilo. Na verdade não tem que ser nada, né? É que o ser humano, ele tem já isso dentro dele, de tentar interpretar com base na bagagem ou conhecimento que ele tem, ou a religião, de repente, que ele tem. Por exemplo, se um tripulante de um OVNI aparece para um católico e de repente é um ser bonito lá, eu vi um anjo. Né? Se for, por exemplo... Embora a Bíblia negue que seja belo, né? Então, tem vários, tem uns que são belos, tem outros que são... Depende, né? Então a gente tem aí uma variedade de tripulantes que nos abordam, né, ao longo de várias décadas aí, isso baseado também nos depoimentos das pessoas, e aí a gente percebe que pode ser que a gente não seja só uma origem, né, que está nos abordando. Mas eu queria voltar naquele aspecto dos anjos, que a gente não terminou. Então, os anjos literalmente são extraterrestres, mas não necessariamente esses anjos bíblicos que a gente está falando se tratem dos tripulantes dos OVNIs. Porque o anjo bíblico, quem já estudou a Bíblia, já fez teologia, tal, aprofundou um pouquinho mais, percebe que existem missões específicas para esses anjos bíblicos. Então a gente... E já o tripulante do OVNI é diferente. Mas tem alguns aspectos que a gente fica pensando. Por exemplo, os anjos caídos, né?
Vamos pensar em anjo caído agora. Tem os anjos caídos que seriam os demônios. Anjo caído é demônio. No passado, na Idade Média, falava-se muito dos íncubos e súcubos. Sim. Né, que seriam São aqueles sexuais, demônios sexuais, tal, que atuavam com mulheres ou homens, né, durante a noite. Se a gente for para o lado ufológico da coisa, existe um aspecto que trata das relações sexuais que acontece dentro das naves, né, ou mesmo dentro do quarto, numa visita de dormitório, e que poderiam ser interpretadas como, se fosse na Idade Média, como esses íncubos, né, e súcubos. Aí as pessoas agora devem estar chocadas, aí falaria, mas espera aí, mas o diabo tem aquele chifrinho tal. E se fosse de repente uma pessoa, né, um tripulante de OVNI com um capacete com antenas? Sim. Não seria interpretado de repente como um chifre? Poderia? Né? Então vai muito da explicação, da bagagem que a pessoa tem e da interpretação que ela vai ter daquele fenômeno que ela está experienciando. Agora, o que a gente não pode negar é que dentro da ufologia existe realmente essas relações sexuais. O que a gente não pode falar mas a pessoa que foi abduzida teve ali a relação com carnal, o ET. Carnal, né? Não, e carnal mesmo. Foi com o ET? Não sei. De repente os seres pegaram uma pessoa, se pegar, por exemplo, uma pessoa do Brasil, do Nordeste, por exemplo, e uma pessoa do Sul, são características totalmente diferentes. E aí depois essa relação vai gerar o quê? Um material genético que poderia ser de interesse desses tripulantes dos OVNIs. Então eles trairiam ali o quê? O óvulo fecundado, ou pegariam o esperma, alguma coisa. E aí isso já demonstra que esses seres têm um interesse no DNA da nossa civilização. Estão fazendo alguma coisa. Se a gente pegar, por exemplo, a Operação Prato, que aconteceu no norte do país, na década de 70, as pessoas eram atacadas e esses seres jogavam um determinado equipamento e faziam perfurações nos seios, né, das mulheres, e às vezes no pescoço também dos homens, e subtraía sangue, material genético, algum tipo de coisa. Agora, para quê? Certamente esses seres estavam numa missão ali de estudos, que nunca parou, gente. Eu tive lá agora, a gente percebe que essa atuação, embora não seja tão agressiva como ocorreu na década de 70, hoje, vez ou outra, algumas pessoas são atacadas da mesma forma. Então, o que está acontecendo? Né? Será que os seres humanos eles estão sendo monitorados por esses tripulantes de OVNIs com algum tipo de objetivo que hoje, na atualidade, a gente não tem a resposta. Mas lá na frente a gente vai entender isso. Charles Fortes, que era um escritor, né, que gostava muito desse assunto de ufologia, coisas misteriosas, assombração, ele escreveu o Livro dos Danados. No Livro dos Danados, ele tinha uma célebre frase que ele falava assim: alguém nos pesca. Então, o que acontece? O ser humano, ele pensa que está no ápice da cadeia alimentar, é o bambambam. E não é. Tem alguém acima que está olhando para a gente como algo subalterno. É que nem, por exemplo, a gente, os fazendeiros aí que cria galinha, vaca e tal, do ponto de vista da galinha e da vaca, ele olha para o ser humano como alguém benéfico, que cria ali um determinado local para elas não pegarem chuva, né, que alimentam elas todo dia, né, traz lá ração. Então, assim, do ponto de vista desses animais, a gente é bom. Só que o que acontece? Depois a galinha vai para a panela. Depois o gado vira churrasco. Né? Então, da mesma forma, o ser humano, ele está num ponto que ele não consegue enxergar para alguma coisa que está acima. Podemos ser simplesmente uma lâmina de cultura? Então, vai saber. Vai saber. Aí são especulações, né, conjecturas que devem ser feitas, a gente tem que questionar. Agora, talvez a gente passe por essa vida e não vamos descobrir
a resposta para essas Se eu for indagações. uma lâmina de cultura, prefiro não descobrir. Vamos vivendo que tá bom assim, né? Vamos vivendo que tá vamos bom. Vendo que tá bom, né? Vamos agradecer a Deus aí pelo ar que a gente respira, por acordar cada manhã. Quando a gente fala dos incubos, a gente volta à questão do sexo. O sexo ele é tratado em toda a história como ou algo fascinante. Se você estudou teologia, deve ter estudado religião comparada. Se você pega, por exemplo, a Índia, o sexo completamente sagrado, completamente. O cristianismo também é sagrado, o sexo. Só que com culpa, né? Só que com culpa. O sexo é uma coisa agradável que as pessoas gostam. Então, claro, que se alguém quisesse recolher material genético, tanto do homem como da mulher, seria muito, só tem essa forma. Seria muito simples, né? Ativar ele sexualmente para ter o esperma, para ter os óvulos, para ter tudo ali, para ter ali naquele momento ali, de alguma forma ter acesso àquilo. Então, até eu acho tudo muito normal. E quem nunca, né? Se você conversar com 100 pessoas, pelo menos 90 passaram pelo chamado pesadelo, aquela coisa que você fica paralisado, que na verdade é a paralisia do sono. É a paralisia do sono. Mas a pessoa comumente chama de pesadelo, essas coisas. Né? E não, gente, pesadelo não é aquele negócio, não, é pesadelo mesmo. É um pesadelo com sensações vívidas, né? Então ali, muitas vezes, você é submetido quase com agressão sexual ali. Sim, então, e existem abduções que ocorrem, que essas visitas de dormitório, dessa forma. A pessoa está na cama dela e os seres vêm e mexe, faz, entendeu? E a pessoa não tem como reação, não tem como mexer. Só mexe o olho. Só mexe o olho. E é uma coisa... Ela olha, vê esses seres na cama ali, né? Em volta da cama, mexendo nela. Tem as sensações, né, geralmente esses seres têm uma pele mais fria, pelo menos as pessoas que tiveram esse tipo de experiência comentam, né? Eu tive durante muitos anos, e eu não sentia nada no quesito sexo, não era isso, mas o apogeu para mim, assim, o fim, foi um dia que eu acordei com o maxilar praticamente fraturado. Apertou tanto meu maxilar, mas tanto, que eu acordei com isso aqui tudo roxo, machucado. Foi físico mesmo. Físico. Eu falei, bom, então é uma outra coisa que daí você tem que separar o que é espiritual do que é físico. Do que é físico. Eu falei, é uma outra coisa, uma outra estrutura, né? E, então, me interessa muito esse assunto, como digo a você, já disse algumas vezes hoje, sempre tentando criar alguma coisa entre o que é espiritualidade e o que é, na verdade, um fenômeno, né, real concreto, né, o que é matéria, o que está aqui, de seres, porque isso a gente acaba acompanhando diariamente no trabalho que a gente faz. A gente se questiona às vezes, o que eu estou vendo? É espiritual? É uma transição? É uma abertura de portal? Então, é um assunto que me interessa muito. E o que é mais fascinante é quando você tem alguma materialidade disso, sim. Né? Então, as marcas, uma radiação no corpo da pessoa, uma doença desconhecida, que tem casos assim, né, que as pessoas voltam de uma abdução e com um mal ali, uma doença que a medicina ela não consegue saber o que é. Por exemplo, a primeira abdução que ocorreu no Brasil, as pessoas pensam que foi o do caboclo Antônio Vilas Boas, né? Aquele lavrador tal, que aconteceu em São Francisco de Sales em 1957. Mas lê do engano, não foi esse caso. Foi o caso do José Florencio em Campinas. E o caso dele aconteceu em 1931. José Florencio é esse aqui. Sim. E ele teria tido contato com esses seres, né? Olha ele aí. José Florencio, e ele, quando voltou... Esse aqui é José Florencio, ele é o primeiro abduzido brasileiro, em 1931, em Campinas, no interior de São Paulo, ele sofreu essas experiências. Quando ele voltou, nasceu nas costas dele umas feridas que eles não souberam explicar. Aí a mãe dele, como trabalhava lá no hospital de Campinas,
acabou levando ele para tentar, de alguma forma, descobrir, né, o que era aquilo, tal, porque acharam muito estranho. Aí o doutor, na época, analisou, deu lá alguns remedinhos, mas não foi muito eficaz, né? Acabou depois sarando com o tempo, normal, né? E o doutor, na época, quer ver, eu até cheguei a anotar, esse é um dos livros que eu escrevi, Sim. que é Alienígenas no Passado do Brasil. O doutor José, deixa eu ver aqui, José tratou... O médico doutor Roldão em Toledo. Ele diagnosticou que parecia alguma coisa como amarelão. Aí tratou como amarelão. Que delícia. Dando vermífugo com aquelas pílulas do doutor Ross. Sim. E biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura, que legal. Né? Foi isso. Simples, aí que ele receitou naquela época, né? Na década de 30. Fazer um kit ET agora? Fazer um kit ET? Então, mas... Biotônico Fontoura. Mas veja que os seres humanos, eles estão sendo, de alguma forma, avisados por esses seres, né? E eles coletando material genético, cabelo, pele, com algum fundamento. Alguma coisa estão fazendo. Né? E eu não sei, no futuro, né, o que vai acontecer, se é benéfico ou maléfico. Se é para o nosso bem ou para o nosso mal. De repente, para ver alguma vulnerabilidade, e aí joga lá um vírus, uma bactéria, alguma coisa, e aí há quem diz que nós somos uma ilusão aqui, que nós somos simplesmente uma programação, né? Diz que a vida não é real. O pessoal fala aí da Matrix, né? Que a vida não é real, né? Há quem diz que tem, de repente, né, um monte de ETzinho aí, brincando aí no controle aí, como se fosse uma programação, como se fosse uma programação que esses meninos fazem hoje no computador. Seria isso, né? Seria uma realidade, na verdade, virtual. Então, mas há muito. Fica mais na teoria da conspiração mesmo, né? Esse fato, né? Porque teoria da conspiração. Fala sobre isso, porque me parece que tudo que está relacionado à ufologia ou está na questão da conspiração, teoria da conspiração contra o governo, contra... É o governo que quer esconder, é o governo que quer esconder de outros governos, é tecnologia reversa. Fala um pouco sobre isso. Então, isso é um fato, né? Desde a década de 40 para cá, que os governos adotam a política de acobertamento, motivadas aí principalmente depois daquele caso Roswell, né? Daquele acidente nos Estados Unidos, em 47, e aí vários outros países que se aliançaram com os norte-americanos, inclusive o Brasil, passaram a adotar a política de acobertamento. Então, dentro dos seus normativos, eles têm ali procedimentos para acobertar quando é esse assunto sensível de OVNI. Então, em qualquer lugar que cair um objeto voador não identificado, ou que você tenha corpos não humanos, agora estão usando esse termo, né, nos Estados Unidos, corpos não humanos, só para não falar extraterrestre. Né? Então, quando envolve esse tipo de coisa, os americanos já vão para cima e levam, né, acabam pegando tudo isso de algum país ali mais subalterno, Brasil, né, tem vários casos aí em que acabaram levando esses materiais, metamateriais, ultramateriais, com o objetivo de depois, lá nos Estados Unidos, eles, através de um processo de engenharia reversa, transformar aquela tecnologia alienígena numa tecnologia mais avançada terrestre, vamos dizer assim, para dominar belicamente ou não, né, alguns outros países. A gente sabe que existe uma animosidade entre Estados Unidos, Rússia, China. Então, quem obter essa tecnologia primeiramente vai estar degraus acima da outra concorrente. O que está faltando para alguém abrir o bico? Então, a gente está vivendo agora, não sei se vocês acompanharam aí a internet, os noticiários, mas nos Estados Unidos tá um negócio de louco, tá para estourar, vai ter uma audiência pública. É preciso, né? Que no Congresso Nacional, público, porque um cidadão lá que trabalhava na inteligência, chamado David Grush, sim, ele veio a público denunciar o governo norte-americano da existência, né? O governo tem ali naves inteiras
e tem pedaços de naves e corpos não humanos. E aí o que aconteceu? Ele apresentou um DVD com documentos, imagens, né, fotos. Jogou caca no ventilador. Jogou a caca no ventilador e mais alguns militares da Força Aérea, outras pessoas importantes da área de inteligência, do governo, resolveram juntamente com ele denunciar o governo norte-americano. Agora, eu não sei se isso é por conta desse cenário que a gente está experienciando desde o governo Trump para cá, né? Porque foi o ex-presidente Trump que pediu a abertura do Pentágono do que eles sabiam a respeito dos UAPs. Não por bondade, possivelmente por pressão e para desmentir. Porque se você quer esconder alguma coisa, dê uma aparência de que está tudo bem, que você vai liberar, depois você esconde. Então, eu entendi que foi para justificar os impostos pagos pelos cidadãos norte-americanos e eles queriam uma transparência maior no Aí mostra sem mostrar OVNI. para dizer que não tem nada. Mas na verdade eles mostraram uma pequena parte, mas que tem alguma coisa. Para quem sabe ver, né? Isso. Não, eles falaram abertamente. Aí na primeira audiência pública que teve no Congresso Nacional, eles chegaram a falar que esses UAPs, ou fenômenos anômalos não identificados, eles eram uma ameaça à segurança nacional norte-americana. Ou seja, eles não sabem o que é. Se é tecnologia, de repente, de drone, alguma coisa dos países inimigos ali, ou se realmente se trata de alguma coisa alienígena. Era preciso ter uma comissão internacional para que, ao invés de ficar com essas briguinhas mesquinhas, porque o mundo evoluiu, mas nós estamos vivendo ainda no sistema feudal, né? Nós estamos brigando vizinho com vizinho, uma bobagem, uma idiotice. E de repente a gente está correndo contra o tempo, né? Ou a favor do tempo, não sei, porque o que vai acontecer se houver realmente uma invasão, se houver realmente alguém chegar aqui para tomar conta? A gente não tem uma boa referência de colonização, né? Onde eles chegaram, eles arrebentaram com tudo. Então, não sei se no se caso vier uma colonização de fora para cá, também vai ser para arrebentar. Terrível. E será que nós não estamos perdendo tempo lutando contra os próprios irmãos, os próprios vizinhos, ao invés de nos unirmos realmente para entender o que essas raças podem vir fazer aqui? Então, não está na hora de parar essa briga? Se supostamente ocorrer uma invasão, eu acredito que essa união vai ter que acontecer. E isso já deve estar em tratado, já deve estar de alguma forma pré-estabelecido com algumas nações. Porque aí vai ter que se esquecer o egoísmo, né? E vai ter que se esquecer esse individualismo como nação e aí pensar como planeta Terra, né? Porque a gente está sendo invadido e aí a raça humana, de repente, pode ser dizimada de alguma forma. Agora, o interessante, né, desse momento que nós vivenciamos também, e essas denúncias do David Grush, é que alguns desses militares vão denunciar, né, com provas que participaram do resgate de algumas coisas. E o interessante, que eu estou doido para ver esse negócio, é que um piloto da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, ele esteve no Brasil em 96 e ele ajudou a transportar a nave e os seres de Varginha. Então ele vai denunciar isso. Já pensou os Estados Unidos, numa audiência pública no Congresso Nacional, esse militar da USAF falando isso do Brasil? Ou seja, o Brasil esconde. Ele pode não viver até lá, né? Pode não viver até lá, né? Mas, assim, eles estão tomando todas as precauções, estão com advogados, uma série de coisas para que isso seja jogado no ventilador realmente. Ridicularizaram, na verdade, a população de Varginha. Ridicularizaram na época, transformaram aquelas pessoas como se fossem... eu lembro de termos horríveis, tipo esses caipiras, não sei de onde, termos horríveis e pejorativos, né, contra um povo maravilhoso, que eu acho o interior de Minas o máximo, eu amo aquele lugar ali, e pessoas incríveis, pessoas muito cultas, e transformaram num besterol,
como se fosse dois tomadores de pinga com torresmo ali na esquina, que tinha contado a história. Na época veio até o Cacete Planeta, Não, né? Fez ridicularizaram. um programa bem depressivo, né? Da cidade e tal. Foi horrível. Então, mas isso está mudando. Porque eu tive lá agora recentemente em Varginha, no lançamento do livro da jornalista Margarida Halacock. Ela escreveu as memórias dela como jornalista durante aquele ano de 96, cobrindo as matérias sobre o caso Varginha. O livro ficou top. E aí o lançamento do livro foi no Memorial do ET. Hoje tem um memorial reverenciando esse caso. Então a Prefeitura de Varginha, ela está dando mais atenção, e as meninas, né, que viram, hoje elas são reverenciadas de forma respeitosa. Então toda aquela chacota que elas sofreram, toda aquela pressão, ela mudou. Hoje a gente tem elas sendo evidenciadas. E a qualquer momento deve vir à tona esse vídeo da criatura. E aí quando isso for lançado, de repente a gente tendo também o depoimento de um militar norte-americano falando que capturou as coisas aqui e transportou para os Estados Unidos, a gente vai ter a prova cabal de que aconteceu algo muito inusitado em Varginha. Só para você ter uma ideia, eu acompanho esse caso já há anos. Hoje a gente tem mais de 150 testemunhas diretas e indiretas do caso, envolvendo civis, militares. Aí quando eu falo militares, são militares do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, do Exército, da Aeronáutica, pessoal da inteligência e os americanos. Inclusive teve um militar que morreu, né? Um jovem, né? Teve, foi o Marco Elixerese. Marco Elixerese, porque é um jovem, porque ele pegou na unha, né? Ele se atracou, né? Não, a criatura, o que aconteceu? O Marco Elixerese, ele estava com o colega dele, que era o Eric Lopes. 2P2. P2 é o da segunda seção, vamos dizer, inteligência da Polícia Militar. E o Marco Elixerese, ele estava fazendo ali com um carro civil, não era um carro militar, ele estava vestido à paisana, e aí de repente eles viram uma criatura passar correndo, eles aceleraram e atropelaram a criatura. Aí a criatura sofreu uma fratura no joelho. Aí eles levaram inicialmente para o pronto-socorro do Hospital Regional, que o médico não quis atender, e aí ele pegou essa criatura, levou para o carro, porque o médico falou, dá uma entrada pelo outro lado lá, porque eles já isolaram uma área lá. Tem um esquema lá e eles vão saber como tratar esse negócio aí. Que falou, aqui no pronto-socorro não dá pra gente tratar um negócio do outro mundo. Foi o termo... Direto. Direto. Isso tá documentado. Tá documentado. E aí, o Marco Elixerese é esse aqui, ó. Se quiser mostrar aí. Quero. Esse é o Marco Elixerese, família dele. E o Marco Elixerese, quando... Menino novo, cheio de vida, olha aí, gente. Quando ele pegou a criatura e colocou no colo, no banco de trás, quando ele colocou a criatura no banco de trás, essa criatura, acho que talvez pela fratura que ela tinha, devia estar doendo muito, ela arranhou o Marco Elixerese na axila e rasgou a camisa. Então, provavelmente, se houve alguma intoxicação ali com alguma coisa, foi nesse momento do arranhão que rasgou a camisa e ele rasgou. Aí aquilo ali foi meio que infeccionando, virou uma espécie de cabelo encravado, começou a ser tratado como cabelo encravado, mas o negócio piorou. E aí ele foi pro pronto-socorro novamente. Dr. Cesário tentou ali amenizar, mas foi fulminante. Parece que zerou dele e ele morreu. Zerou a imunologia dele, como se tivesse matado como é que fala? A medula. É igual como se tivesse matado a medula dele, que zerou, né? O doutor Janine, eu tive a oportunidade de entrevistar ele no apartamento dele, que foi o legista, né? E o doutor Janine falou que era uma superbactéria. Ele falou assim, eu não sei o que era aquilo, não posso falar que era do ET, tá? Né? Tem todo esse lance, essa história, né? Mas assim, agora ele tá assim, já mais velhinho, aí tá falando mais, né? Mas na época, nas entrelinhas, eu entendi que era algo diferente. Ele falou assim, eu tenho dezenas de anos trabalhando como legista, eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma bactéria ser tão violenta
e levar um jovem de 23 anos, sadio, né? no seu pleno Porte estado físico, de porte físico, saúde, estava tudo perfeito, né? E isso foi muito estranho. Ó, o Memorial do ET, né, onde teve essa inauguração, né, esse lançamento do livro, é isso aqui, ó. Ficou até bem legal, lembra até um disco voador, né? Isso aqui fica Fica em Varginha. Varginha. Olha, gente. É bem legal, vale a pena. Quem for a Varginha lá... Esse aqui é o memorial. Memorial do ET, que ele reverencia esse caso, né? Como? E agora, no dia da inauguração do memorial, estava lá. Nós fomos até homenageados com uma placa lá no museu. E assim, Varginha, ela é toda voltada para o ufuturismo, né? Então você tem praça com ETzinho, para você tirar foto, caixa d'água em forma de disco voador. Depois de tudo que eles passaram, é o que tem para hoje, né? Vamos aproveitar, então tem que aproveitar. Demoraram ainda tanto tempo, né? Vamos aproveitar o que tem para hoje. Porque é o seguinte, gente, essas questões, eu sou brasileiro, amo meu país profundamente, mas é aquela história. Se isso tivesse acontecido nos Estados Unidos, teria uma cidade transformada assim, você nem entraria na cidade sem pagar. Porque eu conheço lugares dos Estados Unidos que você chega, tem um museu, tem não sei o quê, tem não sei o quê, você paga até para respirar lá dentro. Mas no Brasil tudo demora, né? Ridicularizam, né? Tiram aquele... Por que um ET vai cair em Varginha? Por que um ET vai cair em qualquer lugar, né? Porque sofreu um acidente. Então, esse memorial do ET, ele ficou para inaugurar assim muitos anos. Foi inaugurado ano passado. 2022. Porque se você chegar em Varginha e falar que não teve esse ET lá, você vai ser apedrejado lá. Linchado, porque a maioria das as pessoas têm vivência com essa história. Tem vivência, assim, o mineiro, ele é meio arredio, né? Ele não gosta de falar muito, ou se vai correr algum risco e tal, ele prefere não falar. Mas o povo dele defende, né? Agora, o povo ele defende e a gente sabe, por exemplo, o quintal da minha casa, gente, já virou Varginha. O quintal da minha casa. Eu sempre tô lá, comendo pão de queijo, entrevistando alguma testemunha. Né? É ruim o pão de queijo, né? Com queijinho delícia, canastra no meio. Uma delícia. Né? Então, a comida mineira também é sensacional. Aliás, diga-se de passagem, viu, gente? Eu adoro um torresminho, viu? Por que não com uma pinguinha de alambique, né? É bom também. Então, a pinga eu já dispenso, entendeu? Mas o torresminho... Não, eu não bebo álcool, né? Mas, não vou desfazer da pinguinha, né? Que eu falei, o comedor de torresmo com pinga. Gente, em Minas é a coisa mais comum do mundo. Eu tomo com Coca-Cola, mas o torresminho não dispenso. É uma delícia. Não. E aí, Varginha, assim, como é o quintal da minha casa, volta e meia o pessoal... cria coragem, entra em contato conosco e fala assim, olha, eu vi a criatura, por exemplo, que nem a gente foi entrevistar uma testemunha recentemente, tá lá o vídeo no canal, só que assim, ela é de família de militares. E aí tem militares que estão na ativa. Eu tive que fazer a filmagem, e eu tive que fazer a filmagem com ela, com um militar na sala ali e tal, olhando. Depois a gente submeteu o vídeo tarjado, logicamente, com a voz distorcida, porque o que interessa para nós não é complicar a vida de ninguém, de nenhum militar, mas a gente quer a verdade do assunto, a gente quer a verdade do caso Varginha. Então a gente se comprometeu de fazer o vídeo, editar, não deixar transparecer quem é a pessoa, por conta dessa ligação com militares, e mais trazer ali as informações. Só que assim, aí depois que estava terminado o vídeo, a gente submeteu a família, eles assistiram, falaram, não, beleza, pode colocar que não tem nada que incrimine. Mas só para você ter uma ideia, havia uma preocupação, que a gente entrevistou ela num sofá. Sim. E tinha um quadro na parede. A gente teve que fazer, de certa forma, a angulação, para não pegar esse quadro, porque aí de repente alguém que mora ali próximo iria fazer referência, aquele quadro é da sala de fulano de tal. Então até isso a gente tem que pensar, então a gente toma cuidado. Então se você é de Varginha, é militar, tal, quiser colaborar com a gente toma aí as precauções para não te expor, porque a gente sabe que os normativos militares, eles
prevêem, por exemplo, caso você libere um assunto sensível, ultra secreto, você pode pegar 14 anos de cadeia. E se você, Então, você complicado. é de Varginha e tá nos assistindo, se você vivenciou a história, se você experimentou essa história de alguma forma especial e quer contar pra gente, você pode vir aqui, você vem com ele, ó, com o Edson, e nós vamos fazer um podcast especial com a tua história. É isso aí. Porque eu acho isso tão necessário, né? Então eu tô desafiando você mesmo, eu tô aqui provocando. Venha e conta a sua história, todos os detalhes. Traga o que você tiver, traga, né? Às vezes o cara tem uma foto guardada lá. Se você tiver uma foto da criatura, ou um vídeo mesmo da criatura, traz aí. Ou, por exemplo, mesmo que você tenha um vídeo, mas não quer aparecer porque vai exatamente, dar manda um vídeo pra gente. Então, entre em contato com a gente pra gente expor esse vídeo aí, sem complicar pra você. Vocês têm o nosso telefone na descrição, né? Tem o nosso canal. Gente, vai ser um maior prazer conversar com você. Se você não quiser conversar com a cabeça coberta, você vem. A gente dá um jeito na voz, não dá? Dá um jeito. Eu boto o pessoal da técnica para mudar a sua voz, enfim. Mas traga o que você tem e vem contar. Agora, se você for dar depoimento, aí já é uma outra história. Né? Aí tem que... aí procura a gente, né? O pessoal do canal Enigmas e Mistérios. Exato. A gente vai até você... te entrevista. E vai ser um grande prazer. Casa, onde você quiser, entendeu? E a gente faz o negócio direitinho. De repente tá assistindo a gente, tem um maior furo aí para passar pra gente então, aí, ó. Então, já pensou? Né? Isso daí, gente, não é só curiosidade, não. Isso aí é utilidade pública. Foi real, e foi real. E foi real. Varginha, ele é real e a qualquer momento talvez a gente tenha aí uma bomba, que é esse vídeo sendo exposto para todo mundo, no Brasil e para todo mundo. É porque é preciso a gente entender. Existe, né? Existe. Todas as culturas do mundo falam sobre esses viajores, todas as culturas do mundo. Nós vamos entrar depois nessa questão aqui, ó, da Operação Prato. Né? Podemos entrar. Então, mas essa questão que você colocou, que todas as culturas, né, trazem esse contexto aí de ufologia. É pra gente entrar nos deuses astronautas, alguma coisa, né? Isso, então eu queria te mostrar um negócio aqui, bem legal, que Gente, quando o assunto é ufologia, o podcast, se tivesse 20 horas, a gente preenche ele, porque é muito assunto e é tudo maravilhoso. Como a gente vai falar também de Operação Prato, eu tive com o Eric Von Däniken. Esse aqui é o Eric Von Däniken. Sim, conheço. Que ele foi um dos precursores, né, e divulgadores vamos dizer assim, de alguns fatos que poderiam evidenciar a presença de deuses astronautas no passado da humanidade, né? Olha aqui, olha esse petrógrafo em Santana, gente. Santana é no Amapá. No Amapá, não é? No Amapá. Gente, olha o design dessa peça, desse desenho. Olha o design disso. A estética, olha a aerodinâmica. É uma questão de observação, não é? E esse desenho, né? Esse desenho pode ser um objeto arredondado com uma espécie de cauda, né? Aqui é um outro também de Santana, ó. Se você for olhar o objeto com o trem de aterrissagem, ó, os 3 pezinhos. Sim. Olha, da mesma região. Da mesma região, né? E nessa região de Santana, o norte do nosso Brasil ali, é onde teve a Operação Prato. E alguns objetos eram relatados nesse formato também. Isso que é interessante. Olha, que é como se fosse o trem, os trens de pouso, né? Como se fosse a base para pouso. E independentemente das naves, o que chama mais atenção na pré-história, por exemplo, nas evidências, são as pinturas rupestres e petroglifos, que às vezes aparecem ali com algum ser antropomorfo, algum ser com características que não são dos seres humanos, que habitaram ali, os primitivos, né? Pode até ser humanoide, mas não humano. E se a gente, por exemplo, pegar aqui o humanoide mais comum na ufologia, que é o Grey, né? O Grey, isso aí corresponde a 80% dos casos mundiais
É esse daí que faz as abduções, é esse que implanta, é esse que já foi visto em mutilações de animais, né? Naquela época do chupacabra. Qual seria a altura de um Grey? Geralmente são baixinhos, mas tem... Muito baixinhos? Não, mas tem Greys altos também. É. Que a gente não sabe se já é alguma variação, entendeu? Já é alguma mutação. Qual deles tem olhos vermelhos, que se tem notícia? Aí, esse é dentro de uma tipologia de 5%. Então, é uma tipologia pequena, mas seria o gama. O gama. O tipo e ele é gama. bem pequeno. É, até 1,60 m, 1,65 m. É. Para baixo. Para baixo. Que aí seria o caso de Varginha, por exemplo. Eu sempre fico numa dúvida cruel. Eu nunca vi uma aeronave, uma espaçonave extraterrestre, eu nunca vi nada. Eu nunca vi nada disso. Eu vi numa viagem que eu fiz a Santo Tomé das Letras, eu vi uma manifestação saindo do chão como se fosse micronaves. Esse seria o tamanho de um dedal, mais ou menos. Uhum. E faziam um zigue-zague, faziam movimentos como se eu estivesse olhando para o cosmos e estivesse vendo essas naves. Eu vi isso, mas nunca vi no teto. Mas na altura do chão ou mais alto? Vindo do chão. A gente fazia um círculo num lugar específico e aparecia, como se abrisse um portal para o cosmos. Eu vi isso em São Tomé das Letras, num sítio, já tem muitos anos. Na época eu fazia xamanismo, e eu fiz essa vivência e achei incrível, achei maravilhosa. Só que na minha infância, eu atravessando por um... Naquela época a gente atravessava esses terrenos baltios, não era como hoje, né? Sim, sim. A coisa era bem mais tranquila. E tinha uma pontezinha, eu atravessei essa pontezinha quando eu pego o trieiro, digamos assim, que ia sair mais ou menos na rua da minha casa. Isso em Jundiaí, gente. Em Jundiaí? Em Jundiaí. Eu vi um ser cabeçudo, assim, literalmente. Ou nós como cabecinha, né? Olha o preconceito. Mas com olho vermelho. O olho vermelho, o nariz era um pouquinho mais proeminente, tá? E ele tinha uma penugem, como se fosse como se fosse um daqueles... Sabe aquele negócio que você sopra, que você pega no mato, sopra? Como se fosse aquilo. Eu esqueci o nome daquelas sementes. Aí, o que aconteceu? Olha o de Varginha, como é que era. Olha só. E eu vi esse ser, eu nunca entendi se era um elemental ou se era... ou se era um ser de uma outra dimensão. Ser, Mas assim, você não chegou a ver nave, nada disso, só o ser. Não, eu vi esse ser, mas eu nunca identifiquei se era um ser extraterrestre, se era um elemental, alguma coisa. Assim. Por isso que eu te perguntei. Entendi. Então, a gente tem, mas 5% dos casos mundiais estaria essa tipologia, olha só. Com olho vermelho. Mas eu queria destacar, esse Grey, por exemplo, a gente estava falando de pré-história, tudo. Nós temos, por exemplo... As pinturas na Austrália, ó, que mostra aqui. Sim. As pinturas na Austrália, que essa pintura aí são pinturas aborígenes. Os aborígenes têm uma ligação muito direta, né, com eles, né? É como se tivesse vindo ontem para cá. E o curioso é que eles intitulam esses desenhos aí, essas manifestações que eles pintaram, né, em pinturas rupestres, de Vondina. O que significa Vondina? É a deusa da Via Láctea. Ou seja, está associado a algo celeste. Né? E veja como é parecido com o Grey. E talvez, preto, né? E talvez por ficarem isolados por muito, muito tempo, eles guardam isso como se tivesse acontecido ontem. Ainda fazem rituais, né? Fazem rituais ainda, reverenciam, né? Ainda esses seres, né? essa deusa. E olha aqui, ó, né? Fazendo uma comparação, né? Como eles compreendem, né? Então a cabeça grande, né? E o olho os olhos, né? Os olhos proporcionais, tal. E aqui eles fazem quase como se fosse o nariz e a boca no movimento. Com certeza era um movimento de fala, alguma coisa, né? E eles guardam isso. Olha só, isso aqui é em Utah também. Olha os olhos Utah, destacados. Estados Unidos. Utah, Estados Unidos. Também. Existem várias pinturas rupestres lá no Brasil tempos diferentes, se vocês prestarem atenção, em algum lugar é representado como se fossem córneos, chifres, em alguns lugares como antena. Ou antena, né? Tá? Então, olha, dá para especificar aqui, né? Tem muito a ver, né, com capacete isso aqui, né? Tem muito a ver com, parece um capacete também. Parece um capacete, então, parece uma com relação a capacete, antes de a gente falar de negócio de capacete, olha isso aqui. Isso aqui são esculturas
e no Piauí, né, em Teresina, Piauí, e que retratam cabeça de cuia. Então muitas pessoas veem lá naves, veem seres cabeçudos com olho grande. Praticamente é um Grey, né? Se a gente for olhar, é um Grey estilizado. E nós vamos entrar naquela história, né, gente? Vamos entrar naquela história. Aquilo que a gente não compreende, a gente coloca dentro daquilo que a gente compreende e cria-se o quê? Cria-se um referencial que não necessariamente, né, represente o que as pessoas querem ouvir. Porque as pessoas querem ouvir que isso tudo é simplesmente uma referência das pessoas que eles viam. Só que daí você pensa assim, se a pessoa dá conta de desenhar um cervo, se a pessoa dá conta de desenhar o amigo, por que ele vai desenhar uma criatura tão diferente? Então, na mesma época. Eles colocam e não dão assim um destaque tão perfeito na coisa. Talvez porque eles não tiveram contato Não tiveram nem tempo. Viram um negócio ali. Viram uma luz ali, ponto. Mas registraram porque era importante. Registraram porque era importante, com certeza. Como não tinha podcast, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nada disso, era a forma que eles usavam nas cavernas. Eu queria evidenciar aqui, ó, esses seres que têm antenas, né, aquele de Utah que a gente viu, aqui são casos ufológicos brasileiros que ocorreram em épocas diferentes. Aqui é o caso do senhor José Florencio, aquela primeira abdução em Campinas. Temos aqui o caso Tiago Machado, de 69, em Pirassununga, que foi investigado pela Força Aérea Brasileira. E aqui um outro caso na Chapada das Mesas, que foi da Operação Prato, no Maranhão. Veja que todos estão com capacete e antenas. Todos. E a vestimenta que foi descrita pelas testemunhas diferenciadas, em épocas diferentes, também correspondem. Até os detalhes, né? Na vestimenta, Você vê que a ufologia, ela trabalha com comparativo de dados. E se a gente for ver uma roupa espacial... sim. Entendeu? Isso aí está lá nos Estados Unidos. A gente vai ver que se trata da mesma coisa. Se você pegar referências dos Incas, dos Maias, de vários povos, inclusive na Ásia você vai ver algumas coisas. Isso, com seres com capacete, né? O próprio deus Kukulkan, o deus Quetzalcoatl, né? E nesse livro também eu fiz referência a 2 casos envolvendo tribos indígenas brasileiras, e uma é o Bep-Gororoti dos Caiapós, que também está vestido aí de palha, né? Os índios reverenciando ao deus, que é um capacete, uma roupa espacial. Né? Então, Bep-Gororoti, a história dele é interessante, que ele chegou na tribo dos Caiapós e os indígenas, eles tinham medo dele, porque ele se apresentava com aquela roupa folgada, né, uma espécie de capacete. Ele tinha uma haste na mão, para onde ele apontava ele desintegrava pedra, desintegrava árvores. Então era um ser temido pelos indígenas Caiapós. Só que chegou um dia, eles andando por ali, os indígenas viram o Bep-Gororoti tomando banho no rio. Aí falou, opa, peraí, o cara é um ser humano igual nós. Só tem a barba um pouco mais ruiva, diferente, né, mais brancão, mas a roupa dele estava colocada de lado e ele tomando banho no rio. Aí começaram a se aproximar, aquela coisa, o Bep-Gororoti chegou mais para a tribo, começou a conversar, tal, se engraçou pro lado da filha do cacique, e aí acabou tomando ela como esposa, acabou nascendo um filho, foi ficando ali. Ele criou e instituiu na tribo dos Caiapós uma oca, né, que é uma casa no meio da tribo, onde os mais velhos iam lá e contavam as suas experiências para os mais novos. Criou uma espécie de escola, deu lá algumas dicas na parte da agricultura, até que ele torrou as paciências, encheu o saco, né, falou, cansei, vou embora, vou para a Serra Pucatoti. Lá vou pegar a minha nave, né? E tinha lá uma barduna trovejante, lá um negócio diferente. E levou a família, a mulher, a filho, né? E aí ele subiu em meio a trovões, né? Barulho de trovões, luzes, né? E foi embora e prometeu, um dia eu volto.
E os Caiapós estão esperando a volta do Beppe Gororoti até hoje. Levou a esposa ou deixou? Levou a esposa e a filha. E a filha. E subiu naquela espécie de nave dele e falou, um dia eu volto. Né? E até agora os Caiapós de tempos em tempos fazem festas onde eles se vestem com essa roupa de palha, reverenciando a esse Deus. Mas é claro para mim evidente, que é o contato com tripulantes desses OVNIs já na época pré-histórica ou indígena do nosso Brasil aqui. As pessoas só conseguem representar o que vem. Não existe. Se você tem uma casa, se você pega, por exemplo, uma casa indígena de algumas nações, eles imitam casas que os passarinhos fazem, que outros bichos fazem, né? Que outros pássaros fazem. O homem da caverna entendeu que ele tinha que ter uma toca para ele entrar e se proteger. Quer dizer, o homem sempre vai repetir aquilo que ele vê, ele não consegue representar o que ele não vê. Quando ele vai representar o que ele não vê, você vai ver as pedras que são representadas como deuses em algumas culturas. Agora, quando você vê um homem trajando alguma coisa, né? Ou ele está enfeitando um pássaro também com as suas penas, com as suas... Agora, quando você vê um homem, uma vestimenta toda, e você faz uma referência com um traje, né, de um astronauta, você fala assim, pô, peraí, qual é a referência dele? De onde ele trouxe isso? Então. Né? Existe toda uma negação e uma busca frenética por esses assuntos. Então, eu acho que nós agora tem muita fraude, gente, ó, fica atento. Tem muita fraude na internet que força de uma forma mais grotesca, né, para colocar algumas evidências arqueológicas que têm explicação como ufológico. E que não é. Não, e tem muita coisa também. Se você quer difundir uma informação, você pode, por exemplo, criar um mecanismo para que os crédulos mergulhem nessa informação para depois ser desmentida e esse crédulo deixar de ser crédulo. O que estão escondendo de nós? É que nem, por exemplo, quando eu estive no Egito, eu já tive 3 vezes lá no Egito, pesquisando, né? Porque eu tinha muita dúvida a respeito da que as pessoas falavam, as pirâmides foram construídas por extraterrestres. Eu falei, não, eu tenho que checar isso aí pessoalmente. Eu já tive 3 vezes lá no Egito. Hoje eu tenho a convicção de que não foi feito por extraterrestre, foi feito pelos próprios egípcios, não foi escravo que fez aquilo. Na verdade, era uma espécie de fazer aquilo porque a população egípcia estava fazendo para o próprio Deus na terra, que era o faraó. E em troca do quê? Em troca de alimento. E as lâmpadas que tinham lá dentro? Não, isso é um negócio estranho. Né? Porque tem as lâmpadas. Tem as lâmpadas. Tem algumas coisas que foram, inclusive, relatadas em documentos históricos pelos arqueólogos ali mais antigos, que falavam de luzes que apareciam. Então, tem um fenômeno ufológico, mas as pirâmides não foram construída pelos extraterrestres. Existem documentos hoje no Museu do Cairo que evidenciam como que os engenheiros egípcios construíram e transportaram... Sim, mas e as medidas, e aquele processo todo de medida, de orientação... Então, isso existe realmente. Astrológica. Astronômica e astrológica também, orientado para Órion, tal, tem tudo isso. Número pi dentro da pirâmide, todas essas coisas matemáticas. São coisas que foram descobertas muito tempo depois. Sim, mas os engenheiros, eles já tinham esse conhecimento. Agora, quem deu esse conhecimento, né? Porque o conhecimento não vem de nada. Então, mas é assim, a gente percebe que no passado o conhecimento era algo mais evoluído e que se perdeu em algum momento. Talvez pelos cataclismas, talvez pelas guerras, de alguma forma se perdeu. Agora, da onde veio esse conhecimento? Edson, aí eu vou entrar por outro lado, que eu como espiritualista, reencarnacionista, eu tenho consciência de muitas vidas passadas, minhas vidas passadas. Eu estou agora lançando um aparelho de tratamento para as pessoas se cuidarem em casa, melhorar a saúde, aquela coisa. Não é de cura, né? Porque senão vão me processar aqui por charlatanismo. É para melhorar a energia, enfim. E as pessoas se dão muito bem, entendam como quiserem, mas é isso. E esse aparelho eu trago de uma reminiscência minha, de um lugar que eu chamo de Atlântida, mas não precisa ser necessariamente Atlântida. Mas é um lugar que também afundou por causa de um desses cataclismos e tudo mais.
você não acha que a gente já passou por processos de evolução e destruição muitas vezes? Então, tudo indica que sim, né? Se a gente for olhar a história, a arqueologia para trás, né, a gente vai ver que, pô, como é que eles tinham esse conhecimento e depois chegaram num ponto aqui bem inferior em termos de civilização e agora está se recuperando de novo. Então tem coisas, por exemplo, você pega lá os índios Nazcas, por exemplo, ou mesmo aquela região ali de Ocukage e tal, onde tem as pedras de Ica, já ouviu falar? Sim, claro. Então, ali você tem relatado transplante de cérebro, de coração. Poxa, como é que eles tinham algum tipo de... Os egípcios faziam cirurgia plástica, os egípcios faziam cirurgia de catarata. Não sei se o cara enxergava depois, mas eles faziam. Então aí você veja que existe alguns indícios de que eles dominavam isso, mas... E aí se perdeu? Depois a gente evoluiu, né? Mas é aquela história, gente. Você sabe qual é aquela piada de como se fazia anestesia na Sicília, na Itália, né? Até no começo do século XX, né? Era um copo de guapa, alguma coisa forte, né? De bebida. E um travesseiro para não gritar muito alto, para não assustar os outros pacientes. Aí operava, né? Porque não tinha anestésico ainda, né? Para eles. Então, e quando você estuda, eu já conversei com alguns historiadores egípcios, e eles falam o seguinte, que eles tinham plantas anestésicas, que a pessoa podia ser operada assim, porque a pessoa desmaiava e voltava depois de horas. Naquele momento ali ela estava anestesiada, quer dizer, nós tivemos evolução de muita coisa, né? Nós tivemos destruição de muita cultura, porque onde chegavam esses colonizadores, que as pessoas falam assim, o colonizador era intelectualmente superior. Não, ele tinha mais armas, mas não quer dizer que ele tinha conhecimento, né? Porque a maioria dos europeus eram idiotas, né? Até quando eles chegaram no Brasil, os escravos que chegaram eram mais inteligentes do que eles, tinham mais capacidade de tudo, inclusive conhecimento de engenharia, conhecimento de matemática, conhecimento de astronomia. Eles tinham muito conhecimento, principalmente os bantus eram fantásticos, né? E os europeus eram os idiotas, né? Quando chegavam aqui só tinham brutalidade, só tinham força e brutalidade. Então, dentro desse aspecto, eu acredito que a gente tenha passado por muitas construções e destruições, sim. Sobretudo com a barbárie, porque o cristianismo, que ele tem de maravilhoso, ele tem de terrível também, né? Porque o que a igreja paralisou o conhecimento humano, o que a igreja eliminou de conhecimento humano, né? A própria biblioteca de Alexandria, sim. Quanta coisa que não tinha lá. Tinha todo o conhecimento do mundo, né? Tinha, né? Era centralizado ali e destruíram tudo. Ou seja, muita coisa se perdeu. Então, assim, em termos de conjectura, a gente... Exato, perdeu demais. Percebe que deve ter acontecido alguma coisa mesmo de involução. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto da Operação Prato. Nós temos um tempinho, né? Temos aqui vamos lá. Já está no limite. Vamos falar rapidinho então um pouquinho sobre isso aqui. Então, a Operação Prato, ela aconteceu na década de 70, né? E foi uma operação militar da Força Aérea Brasileira, coordenada pelo 1º Comando Aéreo do Pará, onde tinha à frente o capitão Irangê Holanda, juntamente ali com os outros militares. A gente ficou sabendo que em Colares, por exemplo, eram 25 militares. Eles se dividiam em equipes de 5 para cobrir, né, determinados locais. Eles conseguiram, na época, coletar centenas de depoimentos das pessoas e terem as suas próprias experiências pessoais com o fenômeno, ou seja, observando fenômenos luminosos, fotografando e filmando com um Super 8 colorido e preto e branco de 8 milímetros e 16 milímetros. Esse aqui, por exemplo, é o sargento Flávio Costa, que fez a grande maioria, né, dessas filmagens e tal. Houve pousos também, por exemplo, na Fazenda Jeju, pilotos que também reportavam, e foram feitas várias vítimas, né, que apresentavam marcas, né, nos seus corpos. Vou pegar aqui, por exemplo... Olha só. Esse aqui, por exemplo, é uma das vítimas do caso do barco Maria Rosa. Esse eu lembro desse caso. Né? Onde foi na Ilha dos Caranguejos, em 77, foi um dos primeiros casos. Ele ficou bobinho, e houve morte, né? Aqui o pessoal no hospital, passaram por
por análises, né? Tipo hipnose regressiva, para saber o que tinha acontecido aqui. Foto da época aqui. Eu estou preparando um especial sobre OVNIs. Uhum. E você é meu convidado de antemão. E o assunto que eu quero com você vai ser especificamente esse aqui. Pode deixar. Eu quero, esse se prepara, porque vai ser um podcast de umas 2 horas, 3 horas, e nós vamos destrinchar isso daqui. Vamos falar. Viu? Em específico, eu vou falar com o Cristiano, né, que é meu produtor, já para deixar claríssimo isso daqui, e nós vamos destrinchar esse assunto profundamente. Tá? É esse o assunto que eu quero que você venha destrinchar comigo. Pode deixar. Vamos falar. Essa aqui é uma testemunha, Aurora Fernandes. Aqui é o Dr. Zogby, que na época analisou. Ela foi uma das atacadas. E eu tive a oportunidade de conversar com ela agora, lá em Belém. 46 anos depois, ela está viva ainda. E o interessante é que ela continua tendo, essa aqui, ó, essa senhorinha aqui, ó, ela continua tendo contato com os seres. Porque ficou a ligação, né? Isso. E, assim, para a gente não esgotar esse assunto, vou só passar alguma coisa. Então, tem as fotos, né? Os filmes Super 8. Tem... Não, isso aí eu quero destrinchar com você não está entendendo. Tem os documentos, né? Que na época foram feitos pela Força Aérea Brasileira, né? Você mora em São Paulo mesmo? Eu moro em São Paulo. Isso aqui eu quero destrinchar com você em detalhes. Tá? Aí a gente vai falar assim. Eu quero destrinchar com você em detalhes, eu vou fazer um especial. Eu vou chamar alguns ufólogos, se você tiver alguém da sua confiança também, que possa vir contribuir com a gente, que eu vou fazer uns 10, todos a respeito de ufologia, e vou trabalhar em profundidade, mas esse assunto aqui eu quero ter com você. Aí a gente fala mais profundamente a respeito dessas coisas. É um assunto bastante profundo. Deixa aqui, eu acho que você botou os 2 livros aqui para mostrar. O quê? Cadê os livros que você trouxe? Eu quero mostrar. Eu trouxe um deles, né? Que é o... Acho que está ali embaixo da pasta. Deve estar aqui, ó. Agora no meio de todo documento. É tanta coisa aqui. Será que eu pus aqui? Aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês esse livro, gente, que é um livro importante também. E ele vai trazer o lançamento para mim da próxima vez. Pra gente mostrar. Aí eu vou trazer o outro também. Nossa, onde que eu pus? Agora, é tanta coisa. Mas enfim. Aqui, ó. Oxe. Olha aqui, gente. Alienígenas do passado no Brasil. Casos insólitos antes de 1987. Isso. Tá aqui em vermelhinho. Olha, gente. Eu estive aqui, né? Conversando com esse queridíssimo, essa pessoa incrível, por quem, né, eu estou tendo agora um conhecimento maior, essa Boaventura, já conhecia de nome, evidentemente, é uma pessoa conhecidíssima. E você que está nos assistindo, gente, se não está inscrito, se inscreva no canal, né? Instituto Ivan Martins, é aqui que acontece o Consciência Paranormal, tá? Deixa seu like, deixa sua observação, deixa suas perguntas, porque ele vai voltar aqui, aí ele responde. Com certeza. Ok? Com certeza. Tá certo? Lembrando que nós temos mais perguntas do que respostas, né, meu amigo? Exatamente. Nós temos muito mais perguntas do que respostas, mas juntos nós vamos aprendendo. Aprender é isso, é dar a oportunidade, né, de alguém nos falar sobre aquilo que ele vivenciou mais, tal, mas está aprendendo com a gente também. Essa é a troca. Nós aprendemos com vocês, vocês aprendem com a gente. Não existem mais mestres nesse mundo, somente alunos. Então, gratidão, querido. Obrigado, muito Ivan, obrigado pela oportunidade. Aí nós voltaremos aí. Claro, mas está marcado. E assim, se você tem curiosidade, entra no nosso canal também, Enigmas e Mistérios. Tem mais de 750 vídeos lá. Enigmas e Mistérios. Não esqueçam, Enigmas e Mistérios. É o canal do YouTube onde vocês vão ter acesso a todo o trabalho que ele vem fazendo. Viu? É isso aí. Um grande beijo no coração, que a luz esteja com vocês. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vocês. Beijo.